Fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e vamos aí para mais um simulado da prova teórica do Detran, para vocês aí estarem acompanhando, estudando e, é claro, se preparando para a prova teórica de vocês. E olha só, pessoal, entre segunda e terça-feira já teve inscritos aqui do nosso canal que foram aprovados aí na prova teórica do Detran, passando de primeira. Quem sabe o próximo ou a próxima pode ser você. Então, pessoal, foco na meta, papel e caneta na mão e vamos lá seguindo a nossa primeira questão. Ao Departamento de Trânsito, o Detran, órgão executivo, cabe, entre outras, a atribuição, letra A, de alterar as normas de sinalização, letra B, de organizar estatísticas de trânsito em todo o país, letra C, de vistoriar, registrar e emplacar veículos. E letra D, determinar sobre assuntos relacionados com o trânsito internacional. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma, ao Departamento de Trânsito, o Detran, órgão executivo, cabe, entre outras, a atribuição de vistoriar, registrar e emplacar veículos, beleza? Então, a resposta certa aí da nossa questão, turma, é a letra C de casa. Vejamos aí a nossa questão de número 2. Prestem bastante atenção. A sinalização de linhas duplas contínuas na cor amarela representa ao motorista, letra A, ultrapassagem proibida apenas para um dos sentidos. Letra B, ultrapassagem permitida para os dois sentidos. Letra C, ultrapassagem proibida para os dois sentidos. E letra D, ultrapassagem permitida apenas para um dos sentidos. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Observem as palavras-chave da questão e verifiquem aí cada uma dessas alternativas. E vamos lá, turma, vejamos aí se vocês fizeram a escolha certa. A sinalização de linhas duplas, o que? Contínuas, olha a palavra-chave da questão, linhas duplas contínuas na cor amarela, tá? Então tem mais essa informação como palavra-chave da questão. Representa ao motorista o que, pessoal? Que a ultrapassagem é proibida para os dois sentidos. Então, a resposta certa aí da nossa questão é a letra C de casa, beleza? Questão de número 3. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação são estabelecidas, letra A, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Letra B, pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Letra C, pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF. E letra D, pelos Departamentos Estaduais de Trânsito, que é o DETRAN. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, pessoal, as características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação são estabelecidas por quem? Pelo Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, beleza? Então, a resposta certa aí da nossa questão, turma, é a letra B de bola. Só lembrando a vocês que o CONTRAN é o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, ok? Vamos lá, turma, seguindo a nossa próxima questão. Pergunta de número 4. Especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção ao dirigir, essa manobra será prejudicada, gerando risco de colisão com outros veículos, caso estiverem queimadas as luzes, letra A,
de setas indicadoras de direção. Letra B, de freio. Letra C, lanternas de posição. E letra D, de ré. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma, especialmente à noite, ao sinalizar o quê? A mudança de direção ao dirigir. Olha a palavra-chave da questão, tá? Sinalizar o quê? A mudança de direção ao dirigir. Continuando, essa manobra será prejudicada, gerando risco de colisão com outros veículos, caso estiverem queimadas as luzes de setas indicadoras de direção. Essa é a resposta correta aí da questão, tá? Então, se a sua escolha aí foi a letra A, meus parabéns, acertou a questão. Próxima pergunta, questão de número 5. Vejamos aí o que diz a questão, prestem bastante atenção. Em vias com velocidade máxima de 80 km por hora, qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido à noite, em pista molhada ou com neblina? Vamos lá, letra A 40 metros do veículo ou aproximadamente 40 passos. Letra B, a 60 metros do veículo ou aproximadamente 60 passos. Letra C, a 100 metros do veículo ou aproximadamente 100 passos. E letra D, a 160 metros do veículo ou aproximadamente 160 passos. Qual é a resposta correta da nossa questão, turma? Prestem bastante atenção. Observem sempre as palavras-chave aí da questão, tá? Que é crucial na hora de responder a pergunta. E vamos lá, turma. Em vias com velocidade máxima de 80 km por hora, tá? Essa é uma palavra-chave da questão. Qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido em que período, pessoal? À noite, ok? Em pista molhada ou com neblina. Então, à noite, pista molhada e com neblina também são palavras-chave aí para a gente resolver a nossa questão. Qual é a resposta, pessoal? Se vocês sabem que a velocidade máxima para a via é de 80 km por hora, e qual é a via que a velocidade máxima é de 80 km por hora? É a via de trânsito rápido, beleza? E como essa sinalização se trata do período da noite com a pista molhada e com neblina, essa distância será o dobro, correspondendo à velocidade máxima para a via. Então, qual seria a resposta aí, turma? Seria aí a letra D de dado, tá? 160 metros do veículo ou aproximadamente 160 passos. Então, se na questão estivesse especificado que fosse durante o dia, em um dia normal, sem chuva, com a pista seca, beleza. Aí seria 80 passos, correspondendo à velocidade máxima aí para a via, beleza? Então, prestem bastante atenção na leitura quando vocês forem fazer a prova de vocês, tá? Recomendo vocês sublinharem as palavras-chave para facilitar a análise aí de vocês. Vamos lá, turma, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 6, uma questão bem tranquila de se responder, mas cai em prova, tá? Então prestem bastante atenção. Desconhecendo o local de destino, o condutor deve, letra A, parar o veículo na via para obter informação. Letra B, seguir a intuição quando for motorista experiente. Letra C, enquanto dirige, cadastrar o destino no GPS. E letra D, estudar previamente o trajeto a ser executado. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem aí cada uma das alternativas. E vamos lá, turma. Desconhecendo o local de destino,
o condutor deve o quê? O que é recomendável é estudar previamente o trajeto a ser executado, beleza? Então, resposta certa aí da nossa questão, pessoal, é a letra D de dado. Se vocês observaram bem as outras alternativas, todas elas aí estão como armadilha. Vejam que a letra A diz que é para você parar o veículo na via. De forma nenhuma se deve parar um veículo na via, tá? A letra B que diz seguir a intuição. De jeito nenhum você deve seguir a sua intuição. Então também a gente considera essa letra B aí como errada. E a letra C que diz também, enquanto dirige, cadastrar o destino no GPS. Você vai fazer o cadastramento no GPS enquanto você está dirigindo, vai tirar sua atenção e pode vir acarretar um acidente de trânsito. Então essas três alternativas aí estão aí apenas aí como armadilha, tá? Então por isso que a resposta certa aí ficou aí como a letra D de dado. Vamos lá à nossa próxima questão. Agora a questão de número 7 são tipos de direção defensiva. Letra A, disciplinar e legal. Letra B, preventiva e corretiva. Letra C, eficiente e utilitária. E letra D, segura e insegura. Qual é a resposta correta da nossa questão? Façam uma breve análise de vocês. E vamos lá, pessoal, são tipos de direção defensiva, é preventiva e corretiva, ok? Então, a resposta certa aí da nossa questão foi a letra B de bola. Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, questão de número 8. O interesse do condutor na cidade é de se deslocar com segurança o mais rápido e o mais facilmente possível. Você, letra A, dirige fora dos limites estabelecidos para cada via para chegar mais rápido. Letra B, deve conhecer as principais regiões e vias da cidade, vias de acesso e as diferentes vias urbanas e rodoviárias. Letra C, faz ultrapassagens constantes para ganhar tempo e chegar logo ao seu destino. E letra D, ignora qual a velocidade segura para cada via e acompanha o fluxo, forçando passagem. E aí, turma, qual é a resposta correta da nossa questão? Será a letra A, B, C ou a letra D? Prestem bastante atenção. E vamos lá então, o interesse do condutor na cidade é de se deslocar com segurança, o mais rápido e o mais facilmente possível. Nesse caso aí, pessoal, você faz o quê? Deve conhecer as principais regiões e vias da cidade, vias de acesso e as diferentes vias urbanas e rodoviárias, beleza? Então, a resposta certa da nossa questão aí foi a letra B de bola. Agora a questão de número 9. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança nas estradas é favorável para condutores e passageiros, porque letra A, evita elevadas multas. Letra B, evita colisão com veículos da frente. Letra C, evita colisão com veículos de trás. E letra D, evita o lançamento dos corpos dentro ou para fora do veículo. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança nas estradas é favorável para condutores e passageiros porque evita o quê? O lançamento dos corpos dentro ou para fora do veículo, ok? Então a resposta certa, pessoal, aí é a letra D de dado. Vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Agora vejamos a nossa questão de número 10. A placa de atrativos turísticos TAD 02 é identificada como... Observem a imagem da placa.
Letra A, esportes equestres. Letra B, esportes. Letra C, exposição agropecuária. E letra D, zoológico. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. A placa de atrativos turísticos com código TAD02 ou TAD02 é identificada como o que? Esportes equestres. Então, se a sua escolha aí foi a letra A, meus parabéns, acertou a questão. Questão de número 11, turma, diz o seguinte, acompanhem aí. A remoção do veículo ocorrerá quando o condutor, letra A, transitar com o veículo sem nova vistoria após o acidente. Letra B, estacionar na contramão de direção. Letra C, parar para embarque e desembarque em ponto de ônibus. Letra D, estacionar onde houver guia da calçada rebaixada para entrada ou saída de veículos. E letra E, parar afastado da guia da calçada a mais de 1 metro. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, vejamos se vocês fizeram a escolha correta. A remoção do veículo ocorrerá quando o condutor estacionar onde houver guia da calçada rebaixada para entrada ou saída de veículos, beleza? Então a resposta certa aí da nossa questão foi a letra D de dado. Agora vejamos a nossa questão de número 12. Assina-lhe a alternativa que não configura infração de trânsito. Letra A, dirigir um automóvel na via pública sem portar o CRV. Letra B, executar operação de retorno nas curvas aclíveis e declíveis. Letra C, transitar com uma caminhonete arrastando sobre a via carga que esteja transportando. E a letra D, deixar de parar seu automóvel sempre que a respectiva marcha for interceptada por agrupamento de veículos como cortejos e formações militares. Qual das alternativas aí corresponde com a nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá então, assina-lhe a alternativa que não configura infração de trânsito. A resposta certa é a letra A, dirigir um automóvel na via pública sem portar o CRV. Lembre-se que o CRV não é um documento de porte obrigatório. Então, por essa razão aí, não configura infração de trânsito, beleza? Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 13. Qual o nome correto da placa A43? Vamos lá. Letra A, zona de pouso. Letra B, aeroporto. Letra C, cruzamento de via. Letra D, ponto de embarque. E letra E, zona de decolagem. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. Qual o nome técnico da placa A43? Resposta certa aí é a letra B de bola, aeroporto, ok? Vamos lá, seguindo a nossa próxima questão. Vamos lá, questão de número 14. Cautela nas manobras de convergência é uma medida defensiva em cruzamentos. Indique em qual situação o condutor poderá efetuar o retorno nas vias públicas. Letra A, em qualquer local, desde que sinalize a intenção da manobra. Letra B, em locais determinados pela sinalização para esse tipo de manobra. Letra C, após as 22 horas, em locais onde existe sinalização luminoso. E letra D, todas as respostas estão corretas. E aí, turma, qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção.
E vamos lá então, cautela nas manobras de convergência é uma medida defensiva em cruzamentos. Indique em qual situação o condutor poderá efetuar o retorno nas vias públicas. A resposta certa, turma, é a letra B de bola, em locais determinados pela sinalização para esse tipo de manobra, beleza? Então, se a sua escolha foi a letra B de bola, meus parabéns, acertou a questão. Questão de número 15, turma, diz o seguinte: alargamento de pista à esquerda e estreitamento de pista à direita corresponde às placas respectivamente, ou seja, na ordem como está apresentada na questão. A primeira placa, alargamento de pista à esquerda, e a segunda placa, estreitamento de pista à direita. Observem aí, turma, cada uma dessas alternativas e vejam qual é a resposta correta da nossa questão. Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma, vejamos aí se vocês acertaram. Alargamento de pista à esquerda e estreitamento de pista à direita corresponde às placas da letra C de casa, beleza? Observem que a primeira placa, olhando de baixo para cima, a pista se abre para o lado esquerdo. Por essa razão que se trata alargamento de pista à esquerda. E a segunda placa da letra C, olhando de baixo para cima, vocês observem que a parte de baixo a pista está mais aberta, afastada uma da outra, e na parte superior da placa agora a pista se aproxima, ou seja, se fecha. Então, por essa razão que se trata de estreitamento de pista à direita, beleza? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. E vamos aí confirmando as placas aí de cada uma das alternativas. Vamos lá, a primeira placa aí da letra A é estreitamento de pista à direita, beleza? E a segunda placa da letra A, estreitamento de pista à esquerda. Primeira placa da letra B, estreitamento de pista à direita. E a segunda placa da letra B, nesse caso agora, é estreitamento de pista ao centro, beleza? E agora, para a gente finalizar, a primeira placa da letra D se trata de alargamento de pista à esquerda, tá bom? Olhando de baixo aí para cima. E a segunda placa da letra D, alargamento de pista à direita. Então essas foram as placas aí da nossa questão. Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Vamos lá, agora a questão de número 16. A verificação de eventual complementação do nível de água do radiador deve ser feita. Letra A, em qualquer hora do dia. Letra B, com o motor quente. Letra C, com o motor frio. E letra D, no final de sua jornada diária. E aí, turma, qual das alternativas corresponde aí com a nossa questão? Prestem bastante atenção, vejam qual é a resposta correta. E vamos lá então, a verificação de eventual complementação do nível de água do radiador deve ser feita com o motor frio, ok? Então, a resposta certa aí da nossa questão foi a letra C de casa. E só passando uma informaçãozinha rápida aí, tá? Para quem é novo aqui no canal e não sabe, pessoal, na maioria das vezes que aparecer a palavrinha qualquer entre as alternativas, isso aí serve para todas as matérias, tá? Vocês vão considerar a alternativa como armadilha. Pode aparecer a palavrinha qualquer, a palavrinha somente ou só, e entre outras palavras aí que a gente vai ver no decorrer dos nossos simulados, tá? Então, se você não quer vir perder e ficar por dentro de todas essas palavrinhas chaves aí que aparecem entre as alternativas e outras estratégias mais, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, beleza? E lembrando também mais uma dica, que geralmente quando aparece duas alternativas que começam iguais
e no final elas entram em contradição uma com a outra, ou vice-versa, tá? Quando elas começam já em contradição e no final elas terminam exatamente iguais. Geralmente a resposta vai estar entre uma delas duas, tá? Lembrando que é na maioria das vezes, não é sempre, beleza? Então toda a atenção na hora que vocês forem analisar as alternativas na prova de vocês. Vamos lá, turma, seguindo a nossa próxima questão. Questão de número 17. De acordo com sua gravidade, as infrações de trânsito são classificadas. Letra A, em pequenas, médias, graves e gravíssimas. Letra B, leves, médias, graves e gravíssimas. Letra C, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. E letra D, levíssimas, leves, médias e graves. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem aí as alternativas. Vou dar aí mais alguns segundos para vocês analisarem. Vamos lá então. De acordo com sua gravidade, as infrações de trânsito são classificadas em leves, médias, graves e gravíssimas, tá bom? Então, se a sua escolha foi a letra B de bola, acertou a questão. Questão de número 18, vejamos aí o que diz a nossa questão. Para garantir a segurança de todos em um acidente, o que podemos fazer? Letra A, desmarcar a sinalização feita pela equipe de socorro. Letra B, iniciar a sinalização a uma distância segura do local do acidente. Letra C, parar o veículo de forma a prejudicar a chegada do socorro. E letra D, iniciar os procedimentos de socorro à vítima, independentemente de ter sinalizado o local. Qual é a resposta correta da nossa questão? Vejam as alternativas. Vou dar aí mais alguns segundos para vocês analisarem, prestem bastante atenção. E vamos lá então, retornando à nossa pergunta. Para garantir a segurança de todos em um acidente, o que podemos fazer é, se a sua escolha foi a letra B de bola, está exata. Iniciar a sinalização a uma distância segura do local do acidente, beleza? E turma, anotem aí para vocês não virem esquecer, cuidado com aqueles tipos de alternativas absurdas e lógicas, tá bom? Observem que a questão está se tratando da garantia da segurança de todos em um acidente. A letra A está induzindo a pessoa a retirar a sinalização feita pela equipe de socorro. Esse tipo de alternativa é absurda. E outra coisa, parar o veículo de forma a prejudicar a chegada do socorro. Esse tipo de alternativa também é absurda. Então apareceu esses tipos de alternativas na prova de vocês do tipo absurda, podem aí já eliminar a alternativa, beleza? Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 19. Em caso de chuvas intensas, qual das situações abaixo seria uma atitude incorreta do condutor? Letra A, redobrar a atenção. Letra B, reduzir a velocidade. Letra C, diminuir a distância do veículo à sua frente. E letra D, acender a luz baixa do farol. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção nas alternativas. E vamos lá, turma. Em caso de chuvas intensas, qual das situações abaixo seria uma atitude incorreta do condutor? Seria qual? Diminuir a distância do veículo à sua frente, beleza? Então, se essa foi a sua escolha e a letra C de casa, meus parabéns. Vamos seguindo aí. Pergunta de número 20. Para se evitar a hidroplanagem, você deve: letra A, dirigir a 80 km por hora. Letra B, em dia de chuva, reduzir a velocidade. Letra C, dirigir acima de 100 km por hora. E letra D, procurar dirigir veículos do ano. Qual é a resposta correta? Prestem bastante atenção.
Observem a questão, vejam aí as alternativas. E vamos lá, pessoal. Para se evitar a hidroplanagem, você deve o quê? Em dia de chuva, reduzir a velocidade, beleza? Então a resposta certa aí da nossa questão é a letra B de bola. Questão de número 21. O motorista defensivo deve saber que, para realizar a ultrapassagem segura, precisa avaliar principalmente: letra A, a distância necessária e a sinalização. Letra B, se o automóvel é potente. Letra C, distância obrigatória. E letra D, a sua própria perícia para realizar a manobra. E aí, turma, qual é a resposta correta? Observem a questão, vejam as alternativas. E aí, turma, podemos já prosseguir? Então vamos lá, voltando à nossa pergunta. O motorista defensivo deve saber que, para realizar a ultrapassagem segura, precisa avaliar principalmente. Resposta certa é a letra A, distância necessária e a sinalização, beleza? Então a resposta certa da nossa questão foi a letra A. Vamos lá, turma. Questão de número 22. Ao utilizar o extintor de incêndio de um veículo, o jato de seu conteúdo deve ser: letra A, na direção somente das chamas. Letra B, na direção do tanque. Letra C, na direção do capô unicamente. E letra D, dirigindo para a base das chamas com movimentos horizontais na forma de leque. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção nas alternativas. Façam uma breve análise aí de vocês. E vamos lá, turma. Ao utilizar o extintor de incêndio de um veículo, o jato de seu conteúdo deve ser dirigindo para a base das chamas com movimentos horizontais na forma de leque. Então a resposta certa aí da nossa questão é a letra D de dado. E só lembrando, pessoal, cuidado aí com a palavrinha somente e com a palavrinha também unicamente. Para você que não sabia dessa palavrinha, anote aí no seu caderninho para você não vir esquecer também, beleza? Lembrando que na maioria dos casos já apareceu essas palavrinhas, vocês vão considerar a alternativa como armadilha. Vamos lá, seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 23 tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Letra A, complementação. Letra B, indicação. Letra C, regulamentação. E letra D, advertência. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem as alternativas. Vamos lá, então, retornando à nossa pergunta. Tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Se a sua escolha foi a letra C de casa, está exata, pessoal. É a regulamentação, beleza? Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns. Vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão 24. Em locais onde há sinalização de regulamentação, proibido estacionar o condutor. Letra A, poderá estacionar desde que esteja dentro do veículo. Letra B, não pode parar o veículo em nenhuma situação. Letra C, poderá parar desde que esteja com o veículo em funcionamento. E letra D, poderá parar apenas e no tempo suficiente para embarque ou desembarque de passageiros. E aí, turma, qual é a resposta correta da nossa questão? Observem aí com bastante atenção, quero ver se vocês acertam essa pergunta. Analisem. Vamos lá. Em locais onde há sinalização de regulamentação, proibido estacionar o condutor. Se a sua escolha foi a letra D de dado, está
exata, pessoal, é isso mesmo. Poderá parar apenas e no tempo suficiente para embarque ou desembarque de passageiros. Então, se a placa ela proíbe estacionar, você pode sim parar, tá bom? Mas é como está bem especificado aí na alternativa. É só pelo tempo suficiente para o embarque ou desembarque de passageiros, beleza? Vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Questão de número 25, a placa A33B significa, observem a imagem da placa, letra A, passagem sinalizada de escolares, letra B, passarela para travessia de pedestres, letra C, crianças brincando e letra D, pedestres atravessando a pista. Qual das alternativas corresponde com a nossa questão? Observem bem. Vou dar até mais alguns segundos aí para vocês analisarem. E vamos lá então, a placa A33B significa o quê? Passagem sinalizada de escolares, isso mesmo. Então quem escolheu a letra A como correta acertou a questão. Lembrando a vocês, pessoal, que se aparece com adulto com uma criança sem essa faixa sinalizada, a identificação da placa será área escolar, beleza? Lembre-se disso. Vamos lá seguindo a nossa próxima pergunta. Agora a questão de número 26, um veículo com freio a disco na dianteira e com tambor na traseira está com as lonas desreguladas. Esta configuração acarreta o seguinte problema. Letra A, o veículo puxa para o lado no momento da frenagem. Letra B, maior curso do pedal de freio. Letra C, menor curso do pedal da embreagem. E letra D, falta de fluido de freio para as rodas dianteiras no momento da frenagem, pois as lonas estão mais afastadas. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção aí nas alternativas. E vamos lá, pessoal. Vejamos aí se vocês acertaram. Um veículo com freio a disco na dianteira e com tambor na traseira está com as lonas desreguladas. Esta configuração acarreta o seguinte problema. Se a sua escolha foi a letra C de casa, está errado. Resposta certa é a letra D. Falta de fluido de freio para as rodas dianteiras no momento da frenagem, pois as lonas estão mais afastadas, beleza? Então foi essa aí a resposta correta da nossa questão. Vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão de número 27, no caso de desmaio, quais os procedimentos corretos? Letra A, deite a vítima com a cabeça levantada. Letra B, desagalhe a vítima. Letra C, resfrie a vítima. E letra D, deite a vítima de costas em local ventilado, levantando as pernas em nível um pouco superior ao restante do corpo. Qual é a resposta correta da nossa questão? Observem as alternativas. E vamos lá, pessoal, no caso de desmaio, quais os procedimentos corretos? Resposta certa é a letra D de dado. Deite a vítima de costas em local ventilado, levantando as pernas em nível um pouco superior ao restante do corpo, beleza? Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. Só uma estratégiazinha aí, tá? Para ajudar vocês. Lembre-se que na maioria das vezes as alternativas maiores ou aquela mais completa da informação será a resposta correta aí da questão, beleza? Vamos lá à nossa próxima pergunta. Questão de número 28. Quando o condutor deixar de guardar distância lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, terá como punição: letra A, multa e retenção do veículo. Letra B, multa e suspensão da CNH. Letra C, multa. E letra D, multa e remoção do veículo.
qual é a resposta correta da nossa questão. Prestem bastante atenção. Vamos lá, retornando à nossa pergunta. Quando o condutor deixar de guardar a distância lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, terá como punição o quê? Multa. Então a resposta certa é a letra C de casa, beleza? Agora a questão de número 29. Para evitar situações de perigo causadas por hidroplanagem ou aquaplanagem, deve o motorista, letra A, desviar da área com água empoçada. Letra B, utilizar os freios após entrar na área com água empoçada. Letra C, acelerar para evitar que os pneus fiquem cobertos pela água. E a letra D, reduzir a velocidade usando os freios antes de entrar na região empoçada. Qual é a resposta correta da nossa questão? Será aí a letra A, B, C ou a letra D, pessoal? Analisem bem. Dá aí mais alguns segundos para vocês analisarem. E vamos lá, retornando à pergunta. Para evitar situações de perigo causadas por hidroplanagem ou aquaplanagem, deve o motorista o quê? Reduzir a velocidade usando os freios antes de entrar na região empoçada, ok? Então, se a sua escolha foi a letra D, meus parabéns. Vamos seguindo aí, turma. Agora vejamos a nossa questão de número 30, turma. A placa de regulamentação R7 estabelece uma condição obrigatória para os condutores, determinando que é proibida. Vejam a imagem da placa e vamos lá. Letra A, parada em fila dupla. Letra B, ultrapassagem. Letra C, circulação de automóvel. E letra D, ultrapassagem de motocicletas. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. A placa de regulamentação R7 estabelece uma condição obrigatória para os condutores, determinando que é proibida o que? A ultrapassagem, beleza? Então a resposta certa da nossa questão foi a letra B de bola. Então é isso aí, turma. Mais um simulado finalizado aí com vocês com sucesso. E quero saber de vocês, dessas 30 perguntas, quantas vocês conseguiram acertar, beleza? Turma, não se esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal, de deixar o seu comentário, nos diga de qual estado você está assistindo a esse vídeo. E não se esqueçam também de compartilhar esse vídeo com seus amigos da sua autoescola. E para você que é novo, está aqui pela primeira vez no nosso canal, não quer perder os próximos vídeos, já se inscreva e ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos postados durante toda a semana, beleza? Então, turma, a todos vocês que vão fazer a prova teórica do Detran ainda hoje, desejo a vocês uma excelente prova. Façam a prova aí com bastante calma, com bastante atenção. Tenho certeza aí que vocês irão se sair bem nas questões, beleza? Vou ficando por aqui, turma. Um forte abraço e a gente volta amanhã com mais questões da prova teórica do Detran aqui no nosso canal. Fiquem todos com Deus, turma, e até o próximo vídeo.